Olá, gente querida. O tema do vídeo de hoje é o retorno dos deuses. Deuses com letra minúscula. Será que é possível que aquilo que está acontecendo no mundo de hoje possa estar ligado a alguns mistérios escondidos em antigas inscrições do Oriente Médio? Será possível que entidades antigas, conhecidas como deuses, sejam mais do que ficções e estejam interferindo de maneira significativa na realidade que vivemos? Será possível que estes deuses tenham retornado ao nosso mundo depois de aproximadamente 2000 anos em que ficaram ausentes? Não seria esta a razão porque os filmes de hoje, ou aquilo que nós vemos nos computadores ou em plataformas de streaming, esteja influenciando tanto que as nossas crianças, jovens e adolescentes creem neste mundo? Será que a chamada revolução cultural tenha uma origem mais sombria do que simplesmente a mente brilhante de alguns pensadores? Quem será o Destroyer ou o Transformer? O que eles têm a ver com a nossa cultura? Será possível que entidades mitológicas do passado tenham realmente existido e agora estejam voltando para sacudir a cultura moderna? Para responder sobre os mistérios dos deuses, precisamos voltar para os tempos antigos e para entidades conhecidas como Shedim. Eu quero começar falando para vocês sobre o planeta dos deuses. Os deuses assombraram o mundo antigo. A verdade é que nos últimos 2000 anos, eles não foram vistos em nenhum lugar. Entretanto, na maior parte da história humana, eles eram entronizados na maioria das culturas e civilizações. Do deus Enlil, na Suméria, ao deus Ra, do Egito. Do Amarok, do Ártico, a Kukulkan, na América Central. De Votan, no norte da Europa, a Dionísio, na Grécia, Obatala, da África, Tiamat, da Babilônia, Bixia, da Índia, Ahura Mazda, da Pérsia, Perum, da Rússia, Shamash, da Assíria, Dagda, da Irlanda, Juno, de Roma, Shiva, da Índia e uma infinidade de outros deuses. Onde quer que as pessoas fossem, havia deuses. Na visão das pessoas, eles reinavam não só sobre pessoas, mas sobre nações, cidades, culturas, civilizações, sobre a natureza, sobre o submundo e também sobre os céus. Esses deuses podiam aparecer em cada terra, transcendendo a muitas diferentes culturas e barreiras da cultura, para se tornar uma parte fundamental da vida humana. Para a interpretação moderna, os deuses não eram mais do que subproduto da imaginação humana, uma projeção dos seus medos, das suas fantasias e dos seus desejos. Mas isso pode ser somente parte da história. E se for mais do que isso? E se o aparecimento de alguns desses deuses nos filmes de Hollywood e em séries de plataformas de streaming seja mais do que somente fantasia? E se forem entidades espirituais que ocuparão um importante papel no final dos tempos? No livro de Deuteronômio, Moisés fala que alguns dos judeus estavam se apartando de Deus e se voltando para um outro lugar. Eles sacrificavam a Shedim no hebraico, e não a Deus, mas para deuses que eles não conheciam. Deuteronômio 32, versículo 17, a Bíblia diz assim: sacrifícios ofereceram aos demônios. Aqui a palavra é Shedim, não a Deus. A deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Shedim vem de uma palavra hebraica cuja raiz é shud, que significa agir violentamente, deixar desolado, devastar ou trazer destruição. Na antiga Babilônia, a palavra Shedim ou Shedu
fala de espíritos protetores ou malignos. Um espírito ou espíritos Shedim poderiam tomar um local, uma pessoa e tornar aquele local desértico e trazer destruição total. Quando os antigos estudiosos judeus traduziram a Bíblia hebraica para o grego, na tradução muito conhecida como Septuaginta, eles não encontraram a palavra certa para traduzir Shedim. E a palavra então que eles usaram poderia se referir a uma entidade, um espírito ou a um deus. A palavra que usaram foi daimonion, de onde nós tiramos a palavra demônio ou demônios. Então, na versão Septuaginta do Salmo 106, versículo 37, a Bíblia diz assim: pois imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios, daimonion, mas no original hebraico é Shedim. Ora, se os deuses são espíritos, e se esses espíritos são deuses, ou deuses com letra minúscula, obviamente, o que acontece quando pessoas, quando nações e até civilizações se entregam a eles? Será que é possível que civilizações inteiras se tornem influenciadas ou até mesmo possuídas por esses espíritos? Em segundo lugar, eu quero lhes falar sobre civilizações possuídas. A palavra daimonizomai é traduzida por possuídos por demônios, também pode ser traduzida, aliás, de melhor maneira, influenciada por demônios ou por esses Shedim. Então, se os deuses antigos nada mais são do que espíritos antigos, o que aconteceria com civilizações inteiras que se entregassem a eles? Será que os espíritos enganadores, aos quais se refere o apóstolo Paulo quando escreve a sua primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, não possam ser esses deuses, com letra minúscula, antigos? 1 Timóteo 4,1 diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Vamos ver aqui alguns sinais da influência desses espíritos antigos, desses deuses antigos com letra minúscula na civilização que nós vivemos hoje. Primeiro, os sinais da serpente. No mundo pagão, a serpente sempre foi vista como a fonte de sabedoria divina. Entretanto, na Bíblia, a serpente é símbolo das trevas ou do poder demoníaco. Você já percebeu quantas organizações usam a serpente como símbolo de sabedoria? Até na medicina nós vemos isso. O segundo sinal, na verdade, é um fenômeno em massa que extrapola, que vai além das pessoas, vai para massas inteiras. Muitos sacerdotes e sacerdotisas do passado faziam rituais em que multidões ficavam possessas ao mesmo tempo, tá? O domínio dos deuses e espíritos não era simplesmente confinado aos templos e tampouco somente a indivíduos. Eles permeavam culturas e civilizações inteiras. Nas culturas pagãs, os sacrifícios aos deuses envolviam muitas vezes a morte e o sacrifício dos próprios filhos aos deuses. A grande verdade é que a possessão podia envolver mais do que indivíduos, podia envolver culturas inteiras. Hoje nós temos uma civilização inteira banalizando o aborto e banalizando a vida de crianças que estão no ventre. Então, pessoas cujas mentes estão dominadas, influenciadas, ficam incapacitadas de enxergar a verdade. São facilmente enganadas por espíritos malignos. E isto nós vemos na civilização que vivemos em grandes massas, civilizações inteiras, lutando para se defender o aborto,
e tirar a vida de crianças inocentes que já são vidas nos ventres de suas mães. Ora, a palavra de Deus diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus queridos, para bom entendedor, meia palavra basta. Esta frase, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, eu estou usando sempre para falar de coisas que não podem ser ditas, mas que para cristãos que têm discernimento de Deus e têm o Espírito Santo, entenderão o que nós estamos falando. Então, meus queridos, esse vídeo será o início de uma série onde eu falarei desses espíritos malignos que estão de volta, com grande influência, e eles estão influenciando o mundo de hoje, o mundo em que vivemos. O que você está olhando ao redor e ficando estupefato com todas as quebras de protocolos, quando o mundo está chamando a verdade de mentira, a mentira de verdade, não é simplesmente fruto, de homens inteligentes que engendraram um plano para tomar o planeta Terra. Não, existe uma influência de espíritos malignos antigos que estavam amarrados, estavam guardados, eles foram coibidos pelo cristianismo e pelo avanço do evangelho, mas estão voltando com força total. Este é o primeiro vídeo de uma série que eu estou começando, cujo título é O Retorno dos Deuses. Então, antes de mais nada, eu quero pedir a todos vocês que compartilhem esse vídeo, curtam, deem um like, comentem, e se você ainda não se inscreveu no meu canal, que você possa fazê-lo, porque eu trarei muitos vídeos com este conteúdo, com esta direção, e você vai ficar impressionado como esta visão, ela faz muito sentido. Que Deus abençoe você, sua família e sua casa. Amo muito vocês. Um beijo no coração de todos.